A demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, é uma possibilidade muito discutida nos bastidores de Brasília. Só não se sabe quando isso vai acontecer. A repórter Vanessa Lima tem as informações. O nome mais cotado para assumir a estatal é do atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que inclusive já conversou com o presidente Lula no começo desta semana. Porém, antes de bater o martelo, Lula ainda vai ter uma conversa decisiva com Jean Paul Prats. A insatisfação de Lula ficou clara depois que Prats descumpriu um acordo que o Conselho da Petrobras votaria a favor de não distribuir dividendos extraordinários, que são uma parte dos lucros dada aos acionistas. Prats se absteve na votação. O presidente da Petrobras também vive um clima tenso com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e não tem mais o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pois é, mas depois dessa saia justa que a gente inclusive acompanhou ontem aqui no Conexão, o governo deve pagar parte dos dividendos. A princípio seria metade, ou seja, algo em torno de 20 bilhões de reais. Desse valor, a União tem direito a 6 bilhões de reais, o que deve ajudar e muito na meta fiscal de 2024. O Conselho da Petrobras se reuniu hoje, mas o tema não está na pauta não. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o Hugo Garbi, que é doutor e também professor de Economia. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Gostaria só de a gente fazer aqui um resuminho, voltar um pouquinho lá para março, quando foi anunciado que esses dividendos não seriam pagos, o mercado reagiu de forma negativa. O valor da Petrobras despencou em mais de 55 bilhões de reais, né? Olá, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. De forma geral, quando a gente analisa o mercado financeiro, né, quando o investidor ele compra uma ação de uma empresa, ele tem duas expectativas com essa ação. Receber o pagamento de dividendos, que é a lucratividade que a ação vai gerar, né, fluxo de caixa para esse investidor, ou a apreciação, né, a valorização dessas ações. A Petrobras, ela historicamente sempre foi uma grande geradora de caixa, sempre foi uma boa pagadora de dividendos, e é por isso que grande parte dos investidores brasileiros que tem essa característica, né, como investidor, acaba comprando essa ação com a expectativa de receber dividendos. Uma vez que o governo adota uma política de não distribuir dividendos, né, ou distribuir menos dividendos, você tem uma fuga desses investidores, ou seja, eles começam a vender essas ações e buscar outras melhores opções no mercado, né? Então, quando o governo anunciou isso lá em março, houve uma fuga desses investidores para outras ações, o que gerou uma queda nas ações. Agora, vamos voltar para o dia mais atual. Na verdade, vamos falar de ontem, onde as negociações da Petrobras triplicou quando foi ventilada essa crise toda. Foi um dia de altas e baixas, né? Sim, aí quando você tem uma expectativa de pagamento de dividendos, né, o acionista ele volta nesse movimento buscando ter uma rentabilidade, assim que funciona o mercado acionário, né? Então, essa política de dividendos, essa discussão sobre dividendos, ela é muito ruim para a Petrobras, de uma forma geral, porque ela acaba oscilando o valor de mercado da empresa e acaba prejudicando não só o acionista, mas também o governo. A gente não pode esquecer que o governo ele é acionista da Petrobras e, ao distribuir dividendos, ele também recebe caixa. Caixa é esse que vai ser revertido em benefício da população. Pois é, ontem às 11 horas, os papéis subiram 2,8%. Depois, quando anunciou essa possível demissão do Prats, despencaram 5%. Depois, quando houve a possibilidade de pagamento de dividendos, já voltaram a subir 5%. Vou resumir, no final do dia, as ações da estatal fecharam na queda de 1,41% e as ordinárias em 0,46%. Então, ou seja, foi um dia aí de muita oscilação. Porém, nos últimos 12 meses, colando aqui, trazendo os dados da minha colinha, as ações praticamente dobraram, né? A Petrobras, historicamente, ela tem pago bons dividendos, né? E isso atrai muito o investidor de forma geral. Então, a empresa é uma empresa lucrativa, é uma empresa que, depois do escândalo da Lava Jato, 2016, 2015, 2016,
adotou um programa de governança mais forte e retomou a confiança dos investidores. Então, o que é importante a gente destacar é que, apesar de ser uma empresa de economia mista, ou seja, que tem investidores privados e também o Estado como grande parte do seu dono, né, a Petrobras ela é feita para dar lucro e para distribuir dividendos. Quando você tem essa discussão sobre distribuição ou não de dividendos, que é um benefício para o investidor e é um benefício para o Estado, gera incerteza e pode oscilar, de forma geral, o valor da empresa como um todo. Pois é, e quando a gente fala de economia, o mercado ele é nervoso, né? Ele não gosta de instabilidade. Talvez essas ações se estabilizem ou sigam se valorizando depois que essa crise se amenizar, não é, professor? Sim, perfeito. Ou seja, a gente costuma dizer que o mercado ele é covarde, né, entre aspas. Ou seja, quando existe alguma ameaça, esse investidor, esse capital, esse dinheiro, ele vai buscar portos mais seguros. Nesse momento, o investidor ele não está se sentindo seguro em comprar o papel e comprar a ação da Petrobras, por conta dessa discussão sobre pagamento ou não de dividendos, sobre a ameaça de demissão do presidente da Petrobras, que é um posto importantíssimo, né? E sobre essa discussão filosófica sobre quanto se deve pagar de dividendos, né? Enquanto tiver esse debate, essa discussão, a Petrobras dificilmente vai conseguir atingir o seu pico, o seu valor máximo em termos de valorização. Professor, até para todo mundo de casa também compreender, qual que é o peso da Petrobras até para o preço do nosso combustível aqui internamente? Eu pergunto porque quando a gente começou a acompanhar a guerra entre Rússia e Ucrânia, lá em fevereiro de 2022, me lembro que o preço do barril do petróleo estourou o mundo afora, chegando até quase $130 o barril, né? Todo mundo ficou apavorado. Depois, claro, isso veio caindo, isso normalizou, enfim. Agora, para a gente ter um preço legal aqui de combustível, pelo menos não lá nas alturas, qual que é a importância da Petrobras aqui para nós, brasileiros? A Petrobras ela é muito importante para o consumo interno, principalmente para o petróleo, para o fornecimento do petróleo cru, né, brasileiro. Ela é a maior e a grande produtora e fornecedora do Brasil de combustível. Ela não tem uma capacidade, né, do refino, né, uma capacidade plena do refino que nós precisamos aqui no Brasil. O Brasil é um país continental, um país com mais de 200 milhões de habitantes, então a gente ainda tem a necessidade, né, de importação de parte do consumo interno, e isso faz com que nós tenhamos uma dependência ainda de alguns países produtores de petróleo no mundo, os grandes países, principalmente do Oriente Médio, né? Então, a tendência é que a Petrobras continue, no médio e longo prazo, como uma grande produtora e um grande player, né, jogador desse cenário aqui no Brasil. Pois é, hoje a gente exporta muito petróleo bruto, né? E, com certeza, para a garantia de preço aqui, seria muito melhor se a gente mudasse esse cenário, né? Porque tudo que acontece lá fora acaba impactando no nosso bolso. Hoje em dia, a economia é totalmente interligada, é globalizada. Sim, é importante a gente destacar que o petróleo, né, ele é um commodity, né? O que é um commodity? Ele tem um preço cotado internacionalmente. Então, independente da necessidade de importação e exportação do combustível refinado, nós ainda estamos sujeitos à oscilação do preço de mercado internacional. Então, quando nós tivemos, estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o petróleo chegou, né, a $100 o barril, existia aqui uma discussão no Brasil se a Petrobras iria acompanhar essa cotação do petróleo internacional ou se ela ia manter o preço. Então, mesmo que a gente tivesse 100% de independência, a gente ainda está sujeito a essas oscilações internacionais, porque o petróleo acaba sendo um commodity. Por isso que a gente sempre aqui na Record News ficamos de olho em tudo que acontece, inclusive nas guerras. Professor, muito obrigada, viu, pela análise, pela participação. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço a todos, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Igualmente, professor.